E aí, galera, tudo bom? Vamos lá para a aula da semana, né? E o tema dessa semana vai ser os desafios da mobilidade urbana de baixo impacto ambiental no Brasil. Um tema bastante relevante. Todos os anos os professores de cursinho comentam bastante, né? Porque é uma possibilidade grande de cair e ainda não apareceu, né? No Enem. Então, bastante importante a gente analisar ele para caso caia alguma coisa parecida, a gente é, esteja preparado para fazer uma boa redação. Vamos lá. Qual é o conceito de mobilidade urbana? O que é a mobilidade urbana em si? É definida como a facilidade de deslocamento das pessoas e bens na cidade, com o objetivo de desenvolver atividades econômicas e sociais no perímetro urbano de cidades, aglomerações urbanas e regiões metropolitanas. Aí aqui essa lei define a mobilidade urbana como condição em que se realizam os deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano. Então, mobilidade urbana é você se movimentar pela cidade. Pronto. Só isso. E o que existe para a mobilidade urbana, para garantir que a gente se mobilize com facilidade? Aí tem essa lei aqui que determina a política nacional de mobilidade urbana, né? Então, determina o planejamento das cidades e dos transportes públicos para uma plena mobilidade e incentiva a utilização de transportes menos poluentes. Então, alia a facilidade de locomoção das pessoas com o desenvolvimento sustentável. E também existe o direito de ir e vir, né? Todo cidadão tem direito de se locomover livremente nas ruas, nas praças, nos lugares públicos, sem temor de serem privados de locomoção, né? Mas a gente vê que devido à falta de infraestrutura, devido à precariedade dos transportes públicos, a gente tem esse direito muitas vezes negado. E quais são os problemas principais da mobilidade que a gente vai discutir mais para frente? Infraestrutura precária de muitas cidades, né? A ausência de calçadas amplas para a circulação de pedestres e ciclovias para bicicletas. Então, quem sofre bastante com isso, né, com essa falta de infraestrutura, são os deficientes físicos também, porque necessitam de uma plena estrutura para se locomover, e os ciclistas por falta de ciclovias, né? Porque a maioria do percurso urbano é feito de rodovias e a região para o ciclista é muito pequena, que causa vários acidentes, congestionamentos, né? Transporte público de má qualidade e de alto custo, aumentando os veículos individuais. Então, tem lá um ônibus, só que eu vou em pé e demoro para chegar no meu destino. E ainda é caro. Aí eu vou preferir andar de ônibus ou se eu tiver condições de comprar o carro. Claro que eu vou comprar um carro. Então, isso aumenta, né, a poluição ambiental e também aumenta os congestionamentos, né, dificultando a mobilidade urbana da sociedade. Acidentes de trânsito e problemas ambientais, né, como a gente falou. E quais são os sinônimos de mobilidade para a gente não ficar repetindo toda hora? Locomoção nas cidades, circulação urbana, locomobilidade, deslocamento. Então esses são os sinônimos que a gente pode utilizar para não estar repetindo muito. Quais são as alusões que existem para a gente aqui? Ó? Alusões para a introdução, né? Vamos começar por essa daqui, do presidente Juscelino Kubitschek. No século XX, foi um dos principais responsáveis pelo rodoviarismo no Brasil. Construiu diversas estradas e impulsionou a compra de automóveis em todo o país, o que desencadeou o grande número de veículos nas cidades. Implementou, assim, um modelo rodoviarista de transporte. Então, o que foi que ele fez? O Juscelino abriu as portas do Brasil para que empresas, né, que vendem automóveis se instalassem no Brasil, e para isso ele construiu várias rodovias no país, né? Então, ele que implementou essa onda de automóveis no Brasil, né? E qual é a consequência que a gente vê isso hoje? É os problemas da mobilidade urbana. Então, a gente vai comparar essa alusão mostrando as consequências disso hoje em dia, né? Que é a dificuldade de se locomover nas cidades. Então, uma alusão muito boa aí do Juscelino Kubitschek. Outra alusão bem legal é essa daqui, ó, do Henry Ford, empresário Henry Ford, né? Que em 1910, né? O americano Henry Ford começou a produzir carros em massa, o que resultou a popularização dos automóveis em todo o mundo. Então, essa alusão também é uma consequência, né? A gente vai utilizar como uma consequência hoje em dia. Então, ele inventou, foi um dos empresários que popularizou os carros no mundo, né? Por causa da produção em massa. E hoje em dia a gente tem essa consequência do aumento de carros, que é a dificuldade na mobilidade urbana. Um filme bem legal para a gente
mostrar as consequências dessa falta de mobilidade é isso aqui, ó. O filme expõe, o filme Luto em Luta. O filme expõe por meio de depoimentos de vítimas, familiares e imagens de acidentes, a tragédia diária do trânsito de São Paulo, que chega a matar todos os anos mais do que guerras e desastres naturais. Então, é um filme que mostra aí as consequências da dificuldade de se locomover em São Paulo, que acaba causando acidentes, né, no trânsito dessa grande capital. E esse documentário perfeito aí para a gente estar utilizando. Por quê? Porque mostra a realidade da mobilidade em São Paulo e que retrata várias outras regiões do Brasil também. Então, o documentário Perrengue. Perrengue nasce da indignação com um problema que virou marca registrada da cidade de São Paulo, o trânsito. No documentário, 4 personagens de pontos distintos da região metropolitana apresentam os próprios dramas diários: superlotação, estresse e perda de tempo. Além da rotina de uma cidade em plena crise de mobilidade, Perrengue discuta a formação da metrópole e o papel do carro no planejamento urbano das grandes cidades brasileiras e interesse por trás da promoção de modelo de transporte insustentável. Então, é uma crítica ao modelo que existe em São Paulo, que focado no carro, né, no rodoviarismo, e que causa diversos desastres, né, para a gente, além de que é um transporte insustentável porque aumenta bastante a poluição do meio ambiente por conta da emissão de gases poluentes. Agora vamos para o desenvolvimento, né? O que é que existe para a gente discutir a mobilidade urbana? Quais são os problemas que a gente já deu até uma pontada, né? Para não ficar muito grande esse vídeo, eu vou continuar na parte 2.